Queridos irmãos, uma ótima noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam no coração de cada um. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Hoje, já vou deixar avisado aqui, tivemos alguns probleminhas técnicos com a nossa querida internet. Então, se algum irmão, porque não teve culto online, já manda lá, já responda a ele, ó, tivemos problemas técnicos lá, em questão da nossa internet na igreja, então não teve como transmitir a live. Amém? E antes de iniciarmos a oração, queria contar uma história. Uma menina de 6 anos estava sozinha no aeroporto. Após esperar um tempo, foi colocada na fila de embarque. Quando o avião decolou, a criança começou a colorir um desenho. Os passageiros se admiravam ao ver a tranquilidade daquela menina, mesmo estando sozinha. De repente, o avião entra em uma turbulência e todos os passageiros ficam desesperados, com medo, pânico. Mas a menina continuava tranquila, desenhando. Quando a turbulência passou, uma passageira foi até a menina e perguntou: "Você não ficou com medo da turbulência?" Ela sorriu e respondeu: "Não, o meu pai que é o piloto." Com isso eu quero dizer o quê? Quantos passam por turbulência? Todos nós passamos. Todos nós passamos por turbulência. Mas existe uma diferença. Quem está no piloto do seu avião? Quem está conduzindo o seu avião? Quem está conduzindo a sua vida? Quem está conduzindo a sua família? Quem está conduzindo? Aquela menina não ficou com medo por causa do quê? Quem estava no controle era quem? Era o pai. E no controle da sua vida, na direção da sua vida, quem está pilotando? Salmos de número 125, versículo de número 1, nos ensina o quê? Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala, mas o quê? Permanece para sempre. Confiar só em palavras não adianta. Você precisa confiar em atitudes. Se Cristo estiver no controle do seu avião, estiver como piloto do seu avião, pode ficar tranquilo, porque qualquer turbulência, você vai ficar igual aquela menina, tranquilo. Eu confio no meu pai, é o meu pai que está no controle de tudo. Nessa pandemia, achei muito interessante o que o nosso querido pastor Joel Estevanato disse numa postagem: Deus não é pego de surpresa. Veio essa pandemia, ele ficou, não, agora o que será que eu vou fazer? Não, ele está no controle de tudo. E você precisa, nós precisamos confiar neste Deus. Esse vírus não pode nos afastar de Deus. Esse vírus não pode nos impedir de estarmos juntos como igreja, adorando a este Deus e vivendo em unidade e comunidade. Precisamos estar todos juntos adorando a este Deus nesse vírus.
Esse vírus tem que nos aproximar ainda mais perto de Deus, não nos afastar dele. Aí eu te faço a pergunta: você confia no seu Pai? Você confia no seu Deus? Então não diga só em palavras, mas em atitudes também. Amém? Dependa dele, respire ele. O ar é tudo em nossas vidas. Deus é tudo em nossas vidas. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Dependa deste Deus. Confie neste Deus. Nessa noite, abra seu coração para o que Deus está pronto a nos ensinar nesta noite. Simplesmente não faça deste culto um qualquer culto, não. Faça um culto realmente diante de Deus. Se entregue totalmente diante dele. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Servimos um Deus que não perdeu o controle, que não é pego de surpresa. Servimos um Deus que confiamos não só em palavras ditas, mas sim em atitudes. Confiamos totalmente em Ti, Jesus, e sabemos que tudo, a direção da nossa vida está sobre o Seu controle. Pai, que nessa noite, Senhor, o Senhor venha falar com cada um que está neste lugar. A cada coração que estiver aberto, quebrantado, Senhor, a cada ouvido que estiver aberto, Pai, que o Senhor venha falar profundamente com cada um deles. A Tua palavra, Senhor Jesus, é aquela que nos confronta a viver uma vida de santidade, a viver uma vida íntegra diante do Senhor. A Tua palavra nos ensina que a gente não somos desse mundo, mas pertencemos a Ti, Senhor. Que as nossas vidas, os nossos corações venham estar somente em Ti, ó Pai. Queremos estar sempre dependente de Ti, Senhor. Sempre dependente de Ti, ó Deus. Aleluia. Louvar-te. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a Ti e derramar, Jesus. Derramar perante Ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E Te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Então declare nessa noite: para mim, podes me usar, Senhor, como Tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero
em estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração para me curar, para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração, abro meu coração. Abre o nosso coração, abro meu coração. Faça morada em nós. Abro meu coração. Diga palavras de amor ao seu Deus. Diga palavras de gratidão ao nosso Deus. Oh Pai, nossos corações somos gratos a Ti. Abro meu coração. Oh Jesus, abro meu coração, Senhor. Abro meu coração, Senhor. Abrimos nossos corações a Ti, Jesus. Abro meu coração. Abrimos nossos corações a Ti, Jesus. Porque Tu és um Deus grande. Tu és um Deus grande, Pai, em nossas vidas. E todos irão reconhecer que só existe um Deus que dá o direito de vida eterna. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. O esplendor de um rei em
majestade-nos, em majestade-nos. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é. E as trevas tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, cantarei. Quão grande é meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações o tempo está, o tempo está. O começo três se formam em um. Vamos declarar todos juntos? O Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. Por gerações Ele é. Oh, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Três se formam em um. Filho, Espírito, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e o Leão, Cordeiro e o Leão. Quão grande, meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. E sobre todo nome, oh! Sobre todo nome é o seu, oh! Tu és digno do louvor. Nossa alma sempre vai cantar Jesus. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno, Jesus. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Então você vai declarar. Quão grande? Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande
todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não só cantar quão grande é o seu Deus. Eu quero saber e perguntar ao seu coração se você acredita que o seu Deus é grande. Seu Deus é maior que o seu problema? Seu Deus é maior que a sua dificuldade? Seu Deus é maior que a sua luta? Então coloque sua mão no coração. Pense naquilo que você quer colocar diante de Deus nesse momento. Qual é a sua petição? Qual é a sua oração? Qual é a sua angústia? Qual é o seu desejo? Qual é o motivo que você precisa de um Deus grande nesse momento? Primeiro, eu quero que você entenda que o que Deus faz por você e o que Deus faz por mim é pela misericórdia dele. Nenhum de nós somos merecedores das bondades e das graças de Deus. Então você não vai pedir para ele agora porque você merece. Nós não vamos pedir para ele agora porque ele nos deve algo. Nós vamos pedir para ele porque nós só temos ele a quem recorrer. Nós vamos entrar na presença de Deus clamando mais uma vez por um milagre, por uma ação de Deus sobre a nossa vida, porque nós não temos aonde mais recorrer. Somos pecadores, somos falhos, e aquilo que Deus puder nos ajudar, abrir os nossos olhos para que mudemos os nossos caminhos. O desejo do nosso coração é que Deus nos oriente a mudar aquilo que precisamos mudar, mas precisamos de um milagre de Deus. Senhor, eu não sei aquilo que incomoda os seus filhos, eu não sei o milagre que ele precisa, eu não sei a dificuldade que ele está passando, se é uma cura, Senhor, se é uma questão financeira, se é uma questão de conversão, qual milagre, Senhor, mas a minha oração é que o Teu Espírito de forma poderosa, Senhor, venha operar no coração da Sua igreja nesse momento. Eu não olho números, eu não olho sexo, eu não olho, Senhor, quem são. O desejo do meu coração é que a Tua igreja, comprada e remida pelo Teu sangue, Senhor, venha, Deus, abrir os céus com a Sua oração, com a Sua petição. E o desejo do meu coração é que essa semana haja uma resposta do céu sobre esta igreja, Senhor. Vidas venham ser transformadas, relacionamentos, Senhor, venham ser novamente, Senhor, trazidos na Sua presença. Aquelas almas, Senhor, que estão cativas, aprisionadas, cegadas por demônios, Senhor, que nessa semana haja libertação em nome de Jesus, Senhor. Traz a salvação, traz a cura, traz a restauração, traz a graça, Senhor, e vida sobre esta igreja no nome de Jesus. Acredito que o Senhor é um Deus grande, e acredito que a morte do Jesus na cruz nos comprou grandes coisas. Cremos, Senhor, no Senhor, cremos no Teu Espírito, cremos no Teu milagre. Aleluia. Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas dificuldades. Que nós oramos, Senhor, se não for ao Senhor, nós já estaríamos perdidos. Se não for ao Senhor, estas portas já estavam fechadas. Se não for ao Senhor, estas famílias já estavam destruídas. Senhor, continua uma boa obra no nosso meio.
Senhor, continua uma boa obra entre nós, atraindo aqueles que são seus. Enche, Senhor, esta igreja dos seus filhos felizes, buscando ao Senhor, adorando o seu nome. Que haja, Senhor, palavra de Deus fluindo, Senhor, deste púlpito, do coração dos teus filhos. Que possa, Senhor, florescer uma vida, maturidade espiritual sobre esta casa, sobre esta igreja, para a glória e honra do nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Pode assentar. Creia. Espere grandes coisas do Senhor. Não esqueça daquilo que você orou. Não esqueça daquilo que você pediu. Mas todos os dias lembre na presença do Senhor essa semana. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Amém. Seja persistente. Deus abençoe, queridos. Irmãos, vamos já organizar nossas contribuições? Eu queria falar para os irmãos que essa semana que passou, eu já comprei o computador para a igreja. Eu comprei numa loja lá, mais barato ficou uma loja de Santa Catarina, então estou esperando chegar. Creio que essa semana já chega o computador. Chegando o computador, nós vamos instalar uma placa de captura nele, que é uma placa para captar e produzir uma qualidade melhor. Então nós vamos fazer alguns testes lá em São Paulo. E creio que essa semana, então, nós já estaremos aqui com o computador. Talvez para o próximo domingo, no máximo, então, para o primeiro domingo do mês de fevereiro. Tá bom, irmãos? Dando aí um feedback para os irmãos da questão do computador. Se algum irmão vai dizimar, se organizou, pode vir à frente. Amém. Então, vamos levantar nossa contribuição. Senhor, apresento, Pai, diante de Ti as sementes que o Senhor nos deu. Devolvemos, Senhor, na Tua casa parte daquilo que veio das Tuas mãos. O desejo do meu coração é que o Senhor continue, Deus, a suprir as nossas necessidades, ajudar, Senhor, naquelas que ainda virão e aquilo que também para os seus filhos, as necessidades que Ele tem neste momento e aqueles terão no futuro, que o Senhor venha supri-los, Senhor. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem trazer, irmãos, suas contribuições? Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que em mim se perca o desejo de Te adorar. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Na verdade, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um termo na Bíblia que chama-se carta circular. Nós temos uma carta aos Éfesos, mas não foi diretamente escrita somente à igreja de Éfeso, mas ela é uma carta circular. O que é uma carta circular? É uma carta que deveria ser lida também em outras igrejas, não somente uma igreja específica em Éfeso, mas provavelmente essa era uma carta escrita para todas as igrejas que se encontravam na Ásia Menor, né? Uma província onde tinha sua maior cidade por capital, a cidade de Éfeso. Então Paulo escreve essa carta para as igrejas da Ásia Menor. No capítulo 4 de Efésios, o versículo de número 29. Efésios capítulo 4,
versículo 29. Diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Isso é NVI, eu vou ler mais uma vez. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Senhor, nos ajuda, Deus, a compreender, a como utilizar, Senhor, as nossas palavras, o que a Tua palavra nos ensina e nos orienta, Deus, através de como devemos utilizar, Deus, a palavra que o Senhor nos deu. É o que eu oro, Deus, e agradeço em nome de Jesus. Irmãos, dentro deste ano, falando de vida em comunidade, nós vamos hoje falar um pouco como as palavras destroem a unidade. A unidade, ela é formada por bons relacionamentos. Então nós vamos falar um pouco o que a Bíblia nos orienta de como as nossas palavras, elas podem destruir relacionamentos. Pouco então vamos pensar a respeito da palavra em si. Deus nos deu a capacidade das palavras. Existem atributos de Deus, ou seja, aquilo que Deus tem. Por exemplo, Deus é amor, Deus, Ele é luz. E alguns atributos de Deus, nós estudamos na Bíblia que são atributos comunicáveis. E outros atributos são incomunicáveis. O que seria isso, pastor? Quando Deus nos criou, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, todo mundo é semelhante a Deus? Não, porque não somos todos deuses, mas em algumas coisas nós somos semelhantes a Deus. Em algumas áreas da nossa vida, em algumas características como seres humanos, nenhuma outra parte, nenhuma outra criatura da criação de Deus tem alguns dons, traços, características que Deus deu unicamente a nós. E muitas dessas nossas características, elas são similares à de Deus. Por exemplo, nós não vemos os animais irracionais criando nada, mas nós temos a capacidade de criar. Não temos a capacidade de criação como Deus cria, do nada, mas temos a capacidade de criar como Deus nos deu. Então, algumas características nossas são como de Deus. Nós amamos e nos relacionamos como Deus ama e se relaciona. Então, algumas características divinas, elas se refletem em nós, porque Deus quis que nós fôssemos criados à semelhança dele em algumas características. E uma das características divinas que Deus nos deu foi a capacidade de comunicar-se através de palavras. Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou através da palavra. Ele disse: haja luz. Na verdade, o primeiro versículo da Bíblia tem essa palavra: Deus disse. Então, o primeiro versículo da Bíblia já nos diz que nosso Deus é um Deus que fala, nosso Deus é um Deus que se comunica. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Deus, ele não é semelhante a uma estátua, a uma imagem que tem boca, mas não fala. Um Deus de madeira, um Deus de barro, mas o nosso Deus fala. Deus disse: haja luz e houve luz.
E nos 6 dias da criação, diz que tudo que Deus fez era bom. Era bom. Logo, então, sabemos que toda a criação de Deus era boa. Deus não criou o mal. Deus não criou nada ruim. Mas, entre a criação de Deus, houve um tempo, que nós não sabemos quando, nem como, que um arcanjo, e isso a Bíblia vai nos dizer no livro de Ezequiel, que Satanás, Lúcifer, o anjo de luz, brotou no coração dele o desejo de ser como Deus. E o desejo dele corrompeu o coração dele, e com o coração corrompido, a mente corrompida, ele foi então lançado dos céus. Então, tudo começa com desejos que não são favoráveis, não são de acordo com a vontade de Deus, desejos que não são honrosos a Deus. E depois que então Satanás é lançado na terra, ele usa a mesma estratégia, ele fala, ele se comunica, e como uma serpente, a Bíblia fala que ele se comunica com Eva, fala com Eva e também procura brotar no coração de Eva desejos pecaminosos, dizendo para ela que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus, conhecedora do bem e do mal. E fala então que depois de ouvir essas palavras, ela olhou para o fruto e ela desejou o fruto. Ela não desejou a fruta. Ela não desejou, ela desejou aquilo que a fruta dava para ela. Ela não desejou a comida. Ela não desejou aquilo que podia tocar. Ela desejou aquilo que aquela fruta dava para ela. Então esse é o perigo, assim que começa, são desejos pecaminosos. Logo então, acontece que o homem pecando contra Deus, o pecado entra no mundo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 12, fala que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. Então, a criação de Deus, após esse episódio, não é mais a mesma. A criação de Deus, o homem que Deus criou conforme a sua imagem para governar a terra, havia se corrompido e perdeu a capacidade de governar a terra da forma que Deus pensou, planejou que ele faria. Então, todas as nossas faculdades, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo foi afetado pelo pecado. E não precisa nem falar que as nossas palavras, a partir de então, se tornam afetadas pelo pecado. E então, durante a Bíblia, nós vemos que Deus procura tratar, colocando leis para que nós usemos a nossa boca, as nossas palavras de uma forma sábia, honrosa e boa. Vamos dizer assim, boa e agradável aos olhos de Deus. Por exemplo, um dos 10 mandamentos é não dar falso testemunho. E falso testemunho se dá mentindo, omitindo. Então é usar a boca, usar as palavras para pecar, para denigrir. Então a boca, as nossas palavras, elas tornam um termômetro de quem nós somos. Se você quer conhecer uma pessoa, por que fala assim, come 1 quilo de sal? Comendo 1 quilo de sal, depende se não é a casa de pessoas que põe muito sal na comida, né? Que não acaba rápido. Mas quando você come 1 quilo de sal com a pessoa, você gasta tempo com ela. E gastando tempo com ela, você conhece ela melhor.
E nós conhecemos mais as pessoas quando nós ouvimos mais delas. Então as pessoas falam quem elas são. Por isso Jesus diz em Mateus capítulo 12: a boca fala o que o coração está cheio. Então a sua boca e a minha boca, ela é um termômetro daquilo que está no nosso coração. Se você só fala de dinheiro, o seu coração está cheio de preocupação com dinheiro. Se a sua boca só fala de conta, é porque o seu coração só está preocupado com contas e boletos. Se o seu coração só fala de um time, é porque se a sua boca só fala de time, é porque o seu coração está num time. Agora, quando nós temos uma boca para falar das grandezas de Deus, do caráter de Deus, da bondade de Deus, das maravilhas de Deus, dos testemunhos de Deus, significa que o nosso coração está cheio de Deus. A nossa boca, então, é um termômetro da nossa fé. Então, a minha fé não mede por quantos cultos eu vou. A minha fé não mede por quantas vezes eu jejuo, quantas horas eu jejuo. A minha fé não mede por quanto, se eu sou de algum ministério específico da igreja, se eu sou pastor, se eu sou do louvor. A minha fé é medida também pelas minhas palavras. Quando eu digo a minha fé, não estou dizendo o quanto eu creio. A minha fé, eu digo o meu cristianismo, a minha vida cristã. Se eu sou um crente de verdade. Então nós devemos avaliar se realmente cremos em Deus ou se a nossa profissão de fé foi mentira. A Bíblia diz que é possível nós enganarmos a nós mesmos, acharmos que somos crentes e na verdade a gente não é. Nós achamos que somos crentes por quê? Porque eu fui lá na frente e eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Chorei bastante, pastor. Aí eu continuo indo na igreja, eu mudei as minhas roupas, agora eu uso gravata, agora eu uso vestido, eu não rapo a perna, eu não pinto o cabelo, eu faço parte do louvor, eu faço parte do ministério, mas e o seu coração? O que ele anseia? O que ele deseja? Gosta de uma fofoca? Gosta de falar mal das pessoas? Então demonstra que você não nasceu de novo, o seu coração ainda é um antigo coração. A mudança exterior, joia. Uma maquiagem espiritual foi passada, mas o interior ainda não mudou. Ainda não mudou. Então esse texto, Paulo, ele escreve os 3 primeiros capítulos falando de teologia, ensinando quem Deus é e o que Deus fez por nós. A grandeza de Deus, que Jesus comprou para nós através do sangue de Jesus. Quem nós somos em Cristo Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos sacerdócio real, somos nação santa. Jesus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Nós não temos mais não há em Cristo Jesus, nós nos unimos como judeus e nos tornamos povo de Deus. Então todas essas coisas abençoadas, essas bênçãos de Deus são ensinadas por Paulo do capítulo 1 ao capítulo 3. E Paulo no capítulo 4 ele diz o seguinte: agora que vocês sabem de tudo isso que eu ensinei, é necessário ter uma vida que condiz com isso que vocês são. E aí ele começa a detalhar e a aplicar o estilo de vida que condiz com quem realmente é um cristão de verdade. Porque Paulo está escrevendo para pessoas numa igreja que vieram do paganismo, da idolatria, da feitiçaria. E muitos que estavam na igreja eram crentes, haviam realmente sido convertidos. Outros estavam ali por embalo e não haviam sido convertidos. Então é necessário pregar do púlpito e ensinar as características do joio e as características do trigo. Porque o trigo e o joio estão na igreja.
A Bíblia fala que como pastor, como irmãos da igreja, a gente não pode e não deve arrancar o joio. Porque quando nós arrancarmos o joio, pode ser que nós arranquemos junto um trigo. Mas nós devemos sim ensinar e falar que o joio está no meio da igreja. Você já se perguntou se você é trigo ou é joio? Qual o tipo de fruto que você tem dado? E os frutos não são almas para Jesus somente. Frutos são frutos do Espírito. Paciência, amor, são características que somente pessoas que têm o Espírito Santo dentro delas conseguem frutificar. E uma das características hoje é a forma de falar. Vamos ver aqui que cristãos, crentes, quem realmente é nascido de novo e tem a promessa, o Espírito Santo habita nele, o falar dele demonstra que ele é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Primeiro, então, ele fala o seguinte aqui: que não se ache nenhuma palavra torpe. Nenhuma palavra torpe. Nenhuma. Não existe desculpa, não existe palavrinha, não existe uma brincadeirinha, é nenhuma palavra torpe. Algumas versões trazem outras palavras. Por exemplo, eu vi na NVT, dizia lá sujeira, palavras sujas. Mas essa palavra aqui no grego é sapros. E sapros no grego significa podre. Nenhuma palavra podre se encontre na boca de vocês. Podre e que apodrece. Ele está dizendo que são palavras que têm a capacidade de apodrecer. Elas são podres porque elas não têm serventia. E elas apodrecem aqueles frutos que têm serventia. Jesus diz lá, por exemplo, que uma árvore boa dá frutos bons e uma árvore ruim dá frutos sapros, frutos podres. Então a característica do crente que frutifica, que dá frutos bons, é que ele não tem palavras podres na sua boca. Então as palavras dele não apodrecem relacionamentos. Não apodrecem a união da igreja, não apodrece o casamento, não apodrece a imagem de outra pessoa, com mentiras, com difamações e às vezes até com a verdade. Às vezes você está falando a verdade, mas a forma que você fala, o momento que você fala, para quem você fala, ao invés de edificar, ao invés de curar, ao invés de promover o bem, você está apodrecendo. Por isso que o texto fala: nenhuma palavra torpe, podre saia da boca de vocês. Quero gastar um tempinho aqui. Alguns cristãos, alguns crentes têm vícios de linguagem. Linguagens do passado que devem se abandonar. Crente não fala palavrão, nem no trânsito, nem assistindo futebol, nem quando bate o dedinho na quina da cadeira. Crente não tem motivo algum para dizer uma palavra torpe, uma palavra podre. Então, se há em nós palavras torpes na nossa boca, é porque o velho homem não foi mortificado. E a gente não deve pensar assim: ah, tudo bem, eu falo aqui uma palavrinha aqui, uma ali, mas eu sou crente, pastor. Será? Você põe a mão no fogo pelo seu coração? Eu não ponho pelo meu. Eu não ponho mão no fogo pelo meu coração, porque a Bíblia fala que o meu coração é enganoso, uma fábrica de ídolos. Eu tenho medo do meu coração. Por isso que eu peço para Deus que habita em mim, que conhece o meu coração, que me livre dos desejos pecaminosos do meu coração. A gente não deve brincar com o fogo, irmãos. A gente tem que ser como José. Quando ele viu a tentação da mulher de Potifar, ele largou as roupas na mão dela e fugiu.
Ele não brincou com fogo. A Bíblia fala que nós temos que resistir o diabo e fugir da tentação. Os crentes hoje fazem o contrário. Eles querem resistir à tentação e fogem do diabo. Não, nós temos que resistir o diabo e fugir da tentação, fugir da aparência do mal. Então, se você olha para o seu coração e você tem palavras torpes em alguns momentos, no trânsito, assistindo um jogo, em alguma situação, você fala, é a aparência do mal, muda logo. Você tem que falar assim, eu preciso mudar urgente. Urgente. Que com Deus não se brinca. O diabo que gosta quando a gente demora para mudar. O diabo que gosta quando a gente fala, não, tudo bem, é só uma palavrinha. Por quê? Porque ele promove situações para que sempre seja uma palavrinha. E aí nós nunca crescemos e nunca amadurecemos. Então, crente não fala a palavra torpe. Em momento algum. Segundo, crente não usa as suas palavras para acusar. Que o inimigo, ele é o acusador. Crente não acusa. Nós não somos acusadores. Não devemos imitar o diabo. A Bíblia fala que quem é filho de Deus são os filhos da verdade. Agora, quem pratica mentira, quem mente é filho do diabo. Eu acredito que o filho do diabo, ele não só mente. Eu acredito que o mundano, o filho do diabo, ele também acusa. Pessoas que gostam de acusar outras pessoas na falha delas. Principalmente quando a gente acha que as pessoas são boas demais. Principalmente quando nós falhamos e a pessoa nos corrige. Aí a gente fala, peraí, eu te pego na curva, você vai errar também. Aí a pessoa erra, você fala, ó, tá vendo? Você errou também, você erra também. E acusa para quê? Para que a pessoa se sinta culpada, para que não fale mais de você, e assim você pode fazer o que você quer, quando quer, como bem entende, que ninguém vai falar nada para você. Vocês conseguem entender que isso é uma estratégia maligna do diabo, para que a gente continue vivendo uma vida de pecado e satisfazendo os desejos do nosso coração? A gente pensa assim, não, ninguém pode falar nada de mim, porque ninguém é melhor do que eu. Ninguém pode vir falar nada para mim, porque todo mundo erra. Quem é essa pessoa para vir falar de mim se ela erra também? Então tá bom, imagine então, se ninguém pode falar nada para você, você vai viver uma vida conforme o seu coração. E se eu disse que o seu coração e o meu coração é enganoso, você acha que vai ser boa a sua vida? Você acha que tem futuro seguir os desejos do seu coração? Oxalá Deus coloca pessoas na nossa vida para dizer que nós somos tolos. Que aquilo que a gente está achando que tem valor, não tem valor nenhum. Que aquilo que a gente acha que é bom, não é bom, no futuro não vai ser bom. Pessoas que sabem dizer não para nós. É melhor uma pessoa que diz não para o nosso bem do que aquela pessoa que diz sim para tudo. E no futuro a gente fala, eu precisei ter ouvido um não que eu nunca ouvi. Então não devemos acusar pessoas. O relacionamento entre irmãos, entre família, entre casal, não vai para frente, não desenvolve quando um acusa o outro. Quando senta para resolver, a DR do casal, aí o que um faz? Já faz a lista do que o outro fez de errado. E o outro faz o quê? A lista do que o outro fez errado. É muito bom para acusar, não é? A gente sabe e gosta de acusar o outro. Mas nós não devemos acusar. Porque acusar é usar também palavras torpes, podres, que apodrecem. A acusação apodrece um relacionamento. Não muda um casal quando um somente acusa o outro. Apodrece o relacionamento. Então é necessário fugir da acusação. Outra coisa, a mentira. A mentira apodrece.
A mentira você esconde. Ou porque você tem vergonha do erro que você teve. Você tem vergonha de confessar. E aí você mente. E também é uma palavra torpe. Se vocês lerem no versículo 25, vai dizer que nós devemos falar a verdade ao invés da mentira. Versículo 25, olha, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Falar a verdade. Então, deixando palavras torpes, palavras podres, que não saiam da nossa boca palavras podres, mas quais palavras devem sair? Apenas o que for útil para edificar. Útil aqui é boa. É uma palavra que ela é boa para ser usada, ela é útil. Que edifica, ou seja, que constrói, que amadurece, que tira a pessoa de um patamar e leva ela para um patamar melhor. Palavras podres são palavras que estagnam pessoas e jogam pessoas para baixo e para trás. Palavras boas são aquelas que tiram pessoas de patamares estagnados, patamares que estão andando para trás e colocam pessoas para frente, para andar para frente, para cima. Isso aqui não é coach, não é falar ao coração e dizer quão boa a pessoa é. Não, é fé em Deus, é esperança, palavra útil. Então nós devemos, ao invés de falar palavras podres para as pessoas, ao invés de apodrecer os relacionamentos, nós temos que sempre ter uma palavra que edifica as pessoas, que amadurece as pessoas, que tiram elas de um patamar e levam elas para um patamar melhor. Isso aqui é fácil falar e pregar, mas é mais difícil viver. Através só do Espírito Santo. Quando alguém te acusa, quando alguém diz que você é e o que você fez, você não responde à altura com uma palavra podre nem para denigrir a pessoa. Mas quando alguém te acusa, você procura palavras para edificar aquela pessoa. Procura palavras para melhorar aquela pessoa, para tirar aquela pessoa de um patamar de alguém acusador para um patamar de alguém que espera em Deus, que não é irado, que não é impaciente. Isso é uma pessoa sábia, que enquanto está sendo acusada, enquanto está, como Jesus, sendo esbofeteado, sabe usar palavras que edificam outras pessoas. Então a Bíblia nunca diz que vai ser fácil. A Bíblia nunca disse que as pessoas vão aceitar de bom grado as nossas palavras. Muitas das vezes, como nós dizemos, nós vamos ter que nadar contra a corrente. Ou outros entendem dar murro em ponta de faca. Mas nós sabemos que é o caminho que Deus nos orientou. Nós entendemos que é contra a corrente, nós olhamos que é dar murro em ponta de faca, conforme a nossa perspectiva humana. Mas nós não sabemos 1 hora, 1 minuto, 30 minutos do amanhã. A gente não sabe qual é o peso das nossas palavras, das nossas atitudes e das nossas reações. Então devemos ser pacientes e usar palavras que edificam pessoas. E literalmente aqui, essa palavra no grego é como que alguém constrói alguma coisa. É palavra que usa-se na arquitetura, alguém que está construindo. Então, as nossas palavras constroem relacionamentos. Como também destrói, palavras podres destroem. Então, devemos ter palavras que constroem. E aí ele diz que essas palavras que edificam, que constroem, nós devemos dizer elas conforme a necessidade. O que a Bíblia está dizendo? Que há um momento até para edificar.
Tem hora que as palavras são para edificação, mas elas ditas no momento errado, elas não edificam, elas destroem. Então há uma hora de falar e há uma hora de calar-se. E a Bíblia fala para nós sermos o quê? Tardios no falar, aptos para ouvir e tardios para falar. Se um dia vocês precisarem aconselhar um casal, ou você como um casal está conversando com seu marido, presta atenção em quem fala mais. Normalmente quem fala mais é o menos sábio. Porque se a Bíblia fala que nós temos que ser tardio no falar e aptos para ouvir, quem ouve mais sabe resolver mais uma situação. Então nós devemos ouvir, aprender a ouvir. Não logo colocando os pés pelas mãos em agir, não logo colocando os pés pelas mãos para falar, mas a Bíblia diz até para edificar tem que ser quando for necessário. Então há momentos que a tua opinião e a minha opinião não é necessária. Não tem necessidade de a gente se intrometer e falar alguma coisa. Ah, pastor, mas eu estou vendo a pessoa se arrebentando, eu estou vendo a pessoa fazendo errado, eu estou vendo a pessoa destruindo, apodrecendo, e eu quero edificar ela, eu quero falar uma palavra para... Mas é o momento. É o momento. A Bíblia fala, é útil quando for necessário. Agora tem horas, tem momentos que a situação não é necessário você falar. Porque se você falar, você falou em um horário que não era bom e ao invés de ser necessário, tornou-se desnecessária a sua palavra. E ao invés de edificar, ela não vai mais edificar. Então devemos ter sabedoria também no momento de falar. Como falar? Não é só simplesmente ir falando. Se não houver sabedoria, não adianta. Como pastor, vocês sabem, se eu só chegasse aqui e pregasse para vocês o que vocês têm que fazer, e a partir do outro dia falasse, vai ser assim, do jeito que eu preguei, adianta. Eu digo para vocês, ou eu não era mais pastor aqui, ou a igreja estava vazia. Só ia vazia não, porque pelo menos a minha esposa ia trazer na marra. Mas os outros irmãos não estariam aqui. Por quê? Porque não é só falar. A gente tem que conhecer cada pessoa, o que ela está passando, como ela está vivendo, e entender o momento certo de falar e como falar, para obter resultado. Então é necessário ter sabedoria para necessário, o momento necessário. A pergunta é, você lembra de ter dificuldade em relacionamento com alguém? Ah, estou brigado com tal pessoa, tive uma dificuldade, tive uma discussão com tal pessoa. Se pergunte, será que você não falou uma coisa desnecessária? Será que você não falou uma coisa que não era para ser dito? Se devia se calar e você falou? Ou a pessoa devia se calar e falou e causou essa frustração? E ao invés de você edificar, ao invés de você dizer uma palavra que edifica, você se calou e deixou a putrificação tomasse conta do relacionamento, ou você respondeu de uma forma que causou putrificação. É necessário, então, esse texto serve para nós hoje. E ele termina dizendo aí, que para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja, existem pessoas que as palavras da boca delas são como favos de mel. Palavras doces, palavras que elas falam a nossa alma, falam ao nosso coração. E às vezes a pessoa está nos corrigindo. Às vezes a pessoa está apontando o nosso pecado. Mas não dói a forma que ela fala. Não machuca a forma que ela ensina. Por quê? Porque as palavras dessa pessoa concedem graça. Porque vem de um coração que deseja o melhor para quem está ouvindo. Vem de um coração que deseja tirar a pessoa desse patamar e levá-la para um patamar melhor. Então quem ouve
está ouvindo em um momento que já percebeu que quem está falando se importa, que quem está falando é alguém que conhece da situação. E aquilo que aquela pessoa está falando, então, encaixa como uma luva no coração. Então, muitas das características de alguém que fala palavras podres ou que fala palavras boas em momentos desnecessários é que as pessoas não aceitam com graça. Não estou dizendo todos, porque às vezes há também corações duros que não querem ouvir. Mas é muito mais fácil a gente dizer que uma pessoa tinha coração duro e não queria ouvir do que assumir que a gente falou uma coisa desnecessária no momento fora de hora. A pessoa, e aí, como é que foi lá? A pessoa te ouviu? Rapaz, coração duro, coloquei na mão de Satanás para que ver se a alma salve. Porque o corpo, não ouve. Mas o que você falou? Como você falou? Era o momento de ter falado? A forma que você falou foi certa? E aí nós vemos que, quando não é o momento certo de falar, e as palavras não são certas, o resultado não é frutífero. Eu termino lendo para vocês Colossenses 3,16. Diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus e dando por meio dele graças ao Pai. Tudo o que vocês fizerem em palavras ou em ação, seja feito em nome de Jesus. E aí o 4:6 agora, para encerrar, ele termina dizendo o seguinte: o seu falar, Colossenses 4:6, o seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Agradável e temperado com sal. Essa é a característica de alguém que sabe usar bem as palavras. Primeiro, ele tem palavras agradáveis. Pior coisa é você ouvir de uma pessoa palavras desagradáveis. E palavra temperada com sal é uma palavra, sal ele dava sabor ao alimento, como ele dá hoje, mas também ele fazia com que os alimentos fossem conservados. Eles não tinham geladeira igual nós temos. Então eles compravam carne e passavam sal. Nós conhecemos hoje como carne de sol aqui. Carne que é salgada para ela não apodrecer tão rápido. Então, palavras que também são temperadas com sal, como fala o Jacan, temperada com sal, são palavras que elas não apodrecem. Estão vendo aqui novamente? Apodrecer. São palavras que conservam a esperança das pessoas, conservam o bom relacionamento, conservam a graça. Então, se você conversou com alguém, mas não conservou, apodreceu, então não foram palavras agradáveis, não foram palavras temperadas com sal. Então devemos, da nossa parte, sempre usar palavras agradáveis, nunca promover a desunião, o apodrecimento dos relacionamentos. E só assim então nós vamos demonstrar que realmente nós nascemos de novo. Realmente eu mudei, agora eu sou crente, agora eu obedeço a Jesus. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela produza frutos em nós. Só o Senhor sabe o quão distante nós estamos destas verdades. Cada um de nós especificamente o Senhor sabe
Alguns estão mais próximos de viver isso, outros estão mais distantes. Mas o desejo do meu coração é que o Senhor ajude cada um de nós a praticar, Senhor, a ouvir, a, como diz Tiago, sermos, Senhor, crentes praticantes da palavra, não apenas ouvintes, mas também praticantes, para a glória e honra do seu nome, Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos já indo aí para o fim do mês, nós temos mais um domingo ainda nesse mês. Quarta-feira agora eu começo eu não vou dizer uma série de pregações, mas eu vou falar com vocês sobre Deus, o ser de Deus e os seus atributos. Vou falar quem Deus é, a imanência de Deus, o poder de Deus. Por que falar de Deus? Porque eu acho que o fundamento da nossa fé está em quem Deus é. Às vezes a Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é conhecimento da cosmologia, não é conhecimento da medicina ou da advocacia, é conhecimento de Deus. Um outro texto, Deus diz que uma acusação ao povo de Israel, ele diz: vocês pensaram que eu era homem. Ou seja, Deus está dizendo: vocês tiveram uma concepção errada de quem eu sou. Então, se você tem uma concepção errada de Deus, e você adora, busca e louva o Deus da sua concepção, você não está louvando, buscando e adorando o Deus verdadeiro, você está buscando, louvando e adorando o Deus que você criou na sua concepção de Deus. Então, quando nós entendemos o que a Bíblia nos ensina, quem Deus é, refina a nossa adoração para o Deus verdadeiro. Então, às vezes, nós não sabemos quem Deus é. E quando nós descobrimos quem Deus é, parece então aí que sim, que a nossa fé se fortalece. Porque nós vemos quem Deus é, a capacidade dele de cuidar de nós, de sustentar esse mundo, sustentar a nossa fé, sustentar o futuro, sustentar a igreja, sustentar o mundo em meio a uma pandemia. Nós vemos quem Deus é, e aí sim nós passamos a ter uma vida forte, renovada. Nós aprendemos com a criação de Deus, os montes que não se abalam, os passarinhos que todos os dias saem em busca de alimento, madrugam, mas encontram, porque quem os alimenta é Deus. Então devemos aprender e conhecer quem Deus é. Então vamos começar nessas quarta-feiras, então, a falar de Deus, o ser de Deus e os seus atributos. Amém? Venham para a igreja, se puderem, não percam, venham, participem daqui, participem também da internet, tá bom? Hoje tivemos um problema aí na internet, mas vamos já resolver essa semana aí, se der tudo certo, tá bom? Vamos nos colocar em pé? Senhor, leva seus filhos em paz, os guarde, os abençoe, dê a eles uma semana, Senhor, frutífera na tua presença, que o teu Espírito abra portas que estão fechadas, milagres que precisam ser realizados, que essa semana seja uma semana de resposta do Senhor. Os ajude, ó Pai, é o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Paz do Senhor. God of Abraham, you're the God of covenants and faithful promises. Time and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh,
age. Though the earth may pass away, your word remains the same. Yeah, your history can prove there's nothing you can't do. You're faithful and true. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn. When you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Oh, great is your faithfulness. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Your faithfulness, it never runs out. It never runs out. Oh, your faithfulness, oh, it never runs out. Never